Voltando ao nosso intervalo, então, recebi uma pergunta da Neuza. Ela perguntou, posso dizer que não há raiz nos verbos anômalos? Não, eu não posso dizer que não haja raiz, porque alguns verbos possuem raiz. O que acontece é, eles possuem uma alteração na raiz. Então não dá para você dizer que o verbo não tenha raiz, porque raiz é uma parte necessária para a análise da formação verbal. Tá? Então o que você pode entender é que a raiz vai ser alterada durante a conjugação, grandemente, tá? Não que não haja raiz, beleza? Pessoal, antes do intervalo eu estava fazendo conjugação verbal aqui, eu vou terminar essa parte da conjugação verbal para eu poder entrar em outro segmento da matéria, que é o segmento de vozes verbais, já para finalizar essa parte de verbos e poder passar para um pedacinho da análise sintática, para iniciar a análise sintática hoje. Então, coloque no material de vocês o seguinte agora, o segundo modo de conjugação, que é o modo subjuntivo. Nós estávamos conjugando o verbo vender. Então, coloque lá, primeira forma, o presente do subjuntivo. Como você viu anteriormente, para conjugar um verbo no presente subjuntivo, você precisa do quê? Da palavra que. A palavra que ajuda a fazer essa conjugação. Se você pega o verbo vender, fica assim, ó. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda. Que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Tá? Aqui matamos o presente do subjuntivo. Depois, nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo, aquele que você usa a palavra se. Então, se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse. Se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. Usando aqui o circunflexo, correto? Agora, o terceiro tempo dentro do modo subjuntivo, que é o futuro do subjuntivo. Coloca lá, com a palavra quando. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender. Quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Eu queria chamar a sua atenção para o fato desse venderdes aqui, ó. Eu falei para vocês que é uma característica ter esse R no meio da conjugação. Mas tem uma outra coisa peculiar, que é aparecer a letra D no futuro do subjuntivo na segunda pessoa do plural, que é esse ali, vós venderdes, tá? Isso aqui é bastante comum, correto? Tá, então subjuntivo aqui acabou. E agora, somando o subjuntivo com o indicativo, nós vamos conseguir montar o imperativo, tá? Então coloca lá o terceiro modo, o modo imperativo. E aí você lembra que são duas formas, né? Temos o primeiro, imperativo afirmativo. Para montar o imperativo afirmativo, a gente faz o quê? Vai buscar algumas coisas lá no presente do indicativo. Você vem para cá, presente do indicativo. Vendo? Não, primeira pessoa não vai ter. Vendes? Opa, vai ter, só que você vai ter que tirar o S no final da palavra. Tira o S aqui do final.
Vendeis, tiro essa aqui do final então. Então vai ficar assim, ó. Imperativo afirmativo, começa lá. Vende tu e vendei vós. O resto nós tiramos daqui, do presente do indicativo, do subjuntivo. Venda você, vendamos nós. Então coloca lá, vende tu, venda você, depois vendamos nós, vendei vós e por fim vendam vocês. Essa é a forma do imperativo afirmativo. Dica para você que tem alguma dificuldade. No imperativo, da segunda para a terceira pessoa, sempre vai ter uma diferença. Ó, segunda para terceira, tá? Segunda para, aliás, da segunda para terceira e da primeira para segunda. Ou da segunda para terceira também, que dá na mesma, né? Mas o fato, ó, vende e venda. Aqui, vendamos, vendei, ou vendei e vendam. Sempre vai ter uma mudança, porque é pela forma de onde nós retiramos a forma da conjugação aqui. Então, afirmativo foi, coloca lá, imperativo negativo. Você lembra que não tem aqui, não tem frescura, não tem nada de tirar S, nem nada, só não vamos colocar a primeira pessoa do imperativo porque não há. Então você já começa lá na segunda pessoa, ó. Não vendas tu. Depois, não venda você. Depois, não vendamos nós. Depois, não vendais vós e não vendam vocês. Aqui no imperativo. Acabou? Não. Eu ainda tenho que colocar as formas nominais do verbo. Não acabou, mas está quase. Pode colocar no seu material formas nominais do verbo. Só para encerrar esse pedacinho. Formas nominais do verbo. Lembra que são 3. Temos infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo do verbo aqui é o próprio nome do verbo. Tá? Então não tem erro, nós estamos falando do verbo vender, então infinitivo, vender. Gerúndio, vendendo, ó, terminado em NDO, dando aquela ideia de ação ocorrendo. E particípio, vendido. Beleza? Essas aqui são as formas nominais do verbo. Anotem aí, que eu vou apagar para começar o próximo conteúdo dentro de verbos. Mais 10 segundos para acabar. Tô contando aqui.
Pronto. Se você não terminou ainda, eu vou deixar aqui, claro, não ia pagar ser tão lock assim, né? Mas agora, nós paramos de falar sobre conjugação de verbo. Entretanto, eu vou precisar de que vocês lembrem aquilo que está aqui nessa parte de formas nominais e também da conjugação, para que você entenda a matéria de voz verbal, que é o que a gente vai estudar agora. Então, coloca lá no seu material vozes verbais. Vozes verbais. Professor, esse assunto cai bastante? Sim. Cai igual caiu pedra hoje aqui em Cascavel de manhã. Desse mesmo jeito, tá? Para quem não sabe, para quem é de fora, no Paraná tá uma mania de chover pedra um pouquinho e cobrir a cidade. Para quem não conhece, aqui tá bem louco, assim. Dá uma chuva de pedra de 5 minutos e o local fica todo coberto de pedra. Dá pra você esquiar em cima. Nossa. Exagerado, né? Não foi assim em Cascavel, mas foi assim em Curitiba. Na semana passada em Curitiba dava pra andar de trenó. Não. É sério? Falando sério. Tava alto assim, ó, de pedra. Foi uma coisa... Que massa. Que massa. Você imagina a pessoa tranquila na rua lá e dele pedra na cabeça. Gente, o que é voz verbal? O que é voz do verbo? Tá? Nós temos que entender que o verbo pode exprimir algumas coisas. Ele pode exprimir a sua predicação, que é o significado básico dele. Por exemplo, a palavra correr. Qual é a predicação de correr? É uma ação. Correr é uma ação. O verbo pode ter uma coisa chamada de aspecto. Aspecto é o significado do significado. Como assim? Quando eu falo, João correu ontem à tarde. Correr é uma ação pontual ou é uma ação durativa? Fala, não sei qual que é a diferença. Pontual acontece só em um momento, durativa leva um tempo. Correr é uma ação durativa, porque para você correr dura um tempo, né? Correr indica isso, você ficar um tempo ali se movimentando rapidamente. Tá, então isso é aspecto verbal. Além do aspecto, você tem a voz. A voz tem a ver com como uma ação é designada dentro de uma sentença. E daí você pode ter uma voz ativa, uma voz passiva, uma voz reflexiva e uma voz recíproca. Ou seja, a análise que nós fazemos das vozes é uma análise de atitude. Uma análise atitudinal. Essa é a ideia da matéria de vozes verbais. Como eu falei, existem 4 vozes no português. A primeira, chamada de voz ativa. A segunda, chamada de voz passiva. Depois, voz reflexiva. E depois, voz recíproca. Alguns gramáticos não dividem essas 2 últimas vozes. Eles deixam numa só, que eles chamam de reflexiva recíproca. Reflexivo-recíproca. Não faz muito sentido, o bom é diferenciar. Por isso que nós vamos diferenciar. Veja só, voz ativa. O que é uma frase com verbo na voz ativa? Para que um verbo demonstre voz ativa, ele precisa possuir na sentença um sujeito agente. O que significa isso? Um sujeito, um termo que conjuga o verbo, que vai praticar a ação sobre um afetado. Então aqui o sujeito tem que praticar a ação para ser voz ativa, senão não é. Voz passiva. No caso da voz passiva, o sujeito da oração não pode praticar a ação, tem que receber a ação. Então aqui você vai anotar que ele vai ser chamado de sujeito paciente ou sujeito passivo.
paciente ou passivo. Na voz reflexiva, o sujeito tem que ser ao mesmo tempo o agente da ação e o paciente. Ele tem que praticar a ação e receber, ou seja, praticar a ação sobre si. Então aqui, ó, coloca lá, ele é um sujeito, agente e paciente. Agente e paciente. Já na voz recíproca, a nossa preocupação não é com o sujeito. Nós não estamos nem aí para o sujeito. A nossa preocupação é com o sentido do verbo. Aqui o verbo tem que exprimir uma ação mútua. O que significa isso? Uma ação praticada em concomitância, ou seja, eu pratico na outra pessoa, a outra pessoa ao mesmo tempo pratica em mim essa ação. Tá? Então isso é o que a gente vai chamar de voz recíproca. Qual é dessas aqui a mais incidente nas questões de prova? Voz passiva. Então tem que saber montar a voz passiva até de cabeça para baixo, tá? Porque essa matéria é bem importante. Sobre a diferenciação das vozes, alguma pergunta ou não? Não, né? Porque também essa é só a diferenciação. Nem passei matéria ainda. Se você tivesse dificuldade aqui, pelo amor de Deus, tipo, é como se você tivesse dificuldade no título do livro, tá? Ah, professor, não entendi muito bem, mas eu ainda não expliquei. Então não tem como você ter entendido. Então essa é só a parte inicial. Vamos começar falando da voz ativa. Coloque lá no material. Voz ativa. E eu vou colocar algumas frases aqui para você perceber que a sentença foi empregada na voz ativa. Vou começar com a frase mais simples, eu vou passar para umas mais elaboradas e aí para umas emocionantes. Então vamos começar com a mais simples de todas, que eu sempre utilizo nas minhas aulas. O corretor vende casas. E se você for bem paranaense, do interior você vai falar, o corretor vende casas, tá? Porque esse é um traço distintivo do nosso modo de pronunciar as palavras. Falar vende, em vez de vende, tá? Falar, que mais? Porta, com R retroflexo, né, que é com a ponta da língua para trás. Isso não é errado, tá? As pessoas costumam tirar onda quando ouvem alguém falando porta ou leite, esse tipo de coisa, pensando que a pessoa é burra porque ela fala desse jeito, tá? Mas isso não tem nada a ver. É só você falar que você pronuncia esse E como vogal e não como semivogal. Se você disser isso, a pessoa que tirou onda da sua cara vai murchar na hora, porque ela não sabe direito nem o que é vogal nem o que é semivogal. Então ela vai se lascar. Então, o primeiro caso aqui. Eu falo muito isso, sabe por quê? Porque quando eu vou dar aula em outros lugares, tipo, eu viajo para dar aula. Aí você chega para dar aula em uma capital, você está lá numa capital, aí a pessoa fala, ah, você é do interior, né? Daí eu falo, sim, e tô dando aula de português para vocês, que é o mais legal, que a pessoa que é boazuda e ela manja de tudo, tá tendo aula com caipira. E o que não tem nada a ver esse sotaque que as pessoas chamam de caipira. Existe um estudo sobre isso. Nós falamos com o R virando a ponta da língua para trás. Então você pode pegar a palavra porta, que nós falamos aqui. Como é que você faz esse R? Ó, faz aí, porta. Você vê que a ponta da tua língua faz assim, ó, para trás. Por isso que chama R retroflexo. Se você falar porta, o que acontece com a ponta da sua língua? Ela faz assim, ó, ela vibra. É por isso que ela é chamada de vibrante múltipla. Existem outras pessoas que fazem uma vibrante simples, batem a língua uma vez só. Faz assim, ó, porta. Uma vez só. Tá? Essa é a diferença. Então, esses fenômenos das diferentes realizações, esse fenômeno das diferentes realizações do R, nós chamamos de rotacismo. Isso tem a ver com a região onde você mora e com a colonização. Por isso que isso não significa que está errado. Ah, professor, mas eu tenho um amigo que fala caroça em vez de carroça. Veja bem,
Se ele fala caroça e escreve com 2 R's, ele não tem problema nenhum. O problema é se ele falasse caroça e escrevesse com um R só. Aí sim. Então, enquanto não interferir na correção gramatical daquilo que você está realizando graficamente, ou não mexer na concordância ou nada disso, pode falar do modo que você achar melhor. Você pode até usar gírias para falar, se você falar corretamente. Não tem problema. Olha só. Então, frase número 1, o corretor vem de casas. Frase número 2, meus amigos farão uma festa. Outra frase, eu estou escrevendo um livro. Outro exemplo, José tem resolvido provas. Coloquei essa última frase aqui porque tem uma locução verbal com tempo composto e muita gente se confunde nisso aqui, então a gente vai entender. Então, do mais simples até uma coisa que seria mais elaborada. Vamos lá. Então, como é que você sabe analisar uma frase dessa? Em primeiro lugar, o que é que nós estamos analisando aqui? Nós estamos analisando o verbo, tá? Então, nunca se esqueça disso. Se eu estou falando de voz, eu estou falando de voz verbal. Então, eu estou analisando o verbo. Na primeira frase, o corretor vem de casas. Qual é o verbo? É o verbo vender, tá? Verbo vender. Aí eu quero descobrir a voz deste verbo. Então eu vou analisar o que está em volta. Quem é que vende casas? O corretor. Então o corretor é o termo da sentença que está praticando a ação de vender. E essa ação de vender está caindo sobre quem? Casas. Ou seja, a palavra o corretor aqui é o nosso sujeito, beleza? Mas ele é um sujeito que está levando a ação? Não, ele está praticando. Então é chamado de sujeito o quê? Agente. Sujeito agente. Muito bem. Vende. Quem vende, vende alguma coisa. Então a ação de vender está recaindo sobre um elemento. Está recaindo sobre quem? Casas. Como é que você vai chamar a palavra casas, então? Paciente. Você pode chamar de paciente. Eu só não recomendo colocar aqui a palavra paciente. Por que eu não recomendo? Porque as pessoas confundem com o sujeito paciente. Então, o que eu recomendo você colocar? A palavra afetado. Por quê? Porque a palavra casas é o afetado pela ação de vender. Beleza? Até aqui, tranquilidade, né? Então, o primeiro verbo está na voz ativa. É só isso que você precisa saber. Tá? Tem um sujeito agente praticando uma ação sobre um afetado, a voz é ativa. Na segunda frase, meus amigos farão uma festa. O verbo é o verbo, se você me disser farão, eu vou te tacar o apagador. Que verbo é esse aqui? Fazer. Aê! Tá? A forma verbal é farão. O verbo é o verbo fazer. Tá? Muito bem. Aí vamos lá. Meus amigos. Esse primeiro termo que está aqui. Não é o sujeito do verbo fazer? É o sujeito que é um sujeito agente que está praticando uma ação. Que ação é essa? Ação de fazer. Tá? E qual é o afetado por essa ação? Uma festa. Então escreva lá, que esse aqui é o afetado. Perfeito? Afetado. Essa frase também está no que a gente chama de voz ativa. Beleza? Voz ativa. Até aqui tá fácil, todo mundo vivo, tranquilo? Tá. Eu estou escrevendo um livro. Quantos verbos há aqui?
2. Estou e escrevendo. Só que aqui você tem uma locução verbal. Por quê? Qual dos dois verbos que representa a ação? Escrever. O estar é só um verbo auxiliar. Então você vai destacar assim, ó. Pode colocar ali. Locução verbal. Eu é o sujeito. É o sujeito que está aplicando a ação do estou escrevendo sobre um livro. Qual é a definição desse termo? Um livro? Afetado. Você está entendendo o que significa afetado? Que é aquele que recebeu a ação? Tá? Beleza. Então é só você pensar, né, na ação transcorrendo. Eu pratico a ação sobre o afetado. E boa, matamos aqui. Olha o quarto caso. José tem resolvido provas. Eu tenho aqui, ó. Tem resolvido. Nossa, professor, isso aí é uma locução verbal? É uma locução verbal, cara. Locução verbal. É um tempo composto na realidade, né? Uma locução verbal de tempo composto. Verbo ter mais verbo resolver. E isso aqui é o nosso tempo composto. Para você não achar que o resolvido é um complemento do verbo ter. Tá? Para não dar essa viajada. Aí a palavra José é o sujeito porque está aplicando a ação de resolver sobre o termo provas, que é o nosso afetar. Então, tem resolvido, é uma forma verbal que está na voz ativa. Tá? Na voz ativa. Isso aqui é o mais fácil. Todo mundo termina a voz ativa pensando, essa matéria eu vou dominar. Essa matéria eu sei. Tá? Mas a voz ativa de boa. Você achou, aqui tá tranquilo. Existem algumas questões que pedem para você identifique qual das frases abaixo está na voz passiva. E daí a banca coloca várias na voz ativa e uma na voz passiva. A pegadinha fica aqui, ó. Porque isso aqui não é voz passiva, isso aqui ainda é voz ativa. Se tiver alguém praticando a ação sobre outro, voz ativa. Tá? O sujeito, agente. Por isso você tem que classificar sempre. Quem é que está praticando a ação? É o sujeito? Então a voz ativa. Sujeito, agente. Perfeito? Pergunta sobre a voz ativa. Professor, ali, o sempre o segundo verbo, quando tiver uma opção, vai ser o verbo principal? O verbo principal é sempre o último verbo de uma locução. Que pode ter, por exemplo... E você pode ter 3 verbos numa locução verbal. Então é sempre o último. Voz ativa? Mesmo na voz ativa. Tá? Você tem que pensar assim, ó, o verbo principal é sempre o último. Sempre o último. Beleza? Muito bem. Vamos agora começar a falar sobre a voz passiva. Preste atenção no que eu vou falar. É uma das partes mais importantes do nosso curso. Agora, essa aula, tá? Essa parte aqui. Então você coloca lá. Voz passiva. Podia ter, o Andrei, ia ser massa se tivesse uma sonoplastia, cara, pra gente colocar no meio da aula, porque eu anunciasse que ia ser a parte mais importante, você já soltava lá, Carmina Burana, pra começar a tocar, pam, 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 a galera já ia ficar atenta, né, que essa é a parte importante. Vou deixar esse recado pra galera da edição, se for possível colocar essa trilha sonora aqui, ó, nesse pedaço da aula. Carmina Burana. Beleza? Quem compôs foi esse cara aqui. Carl Off. Tá? Massa pra caramba. Beleza? Então olha só. Na voz passiva, aí você vai bem nesse momento colocar a música, é a parte mais importante. Tá? Por que que ela é a mais importante? Porque ela vai mostrar uma espécie de subversão da voz ativa. O que que é isso?
Vai ser a voz ativa ao contrário. E isso é uma coisa curiosa. Por quê? A transposição da voz ativa para a voz passiva não altera o sentido original da frase. E isso é algo bem importante para você saber. Da voz ativa para a voz passiva, o sentido original não é alterado. Porque o sentido original é sempre de alguém praticando uma ação sobre outro elemento. Tá? Então é algo bem fácil. Não precisa apagar agora. Não, porque eu vou usar esses outros exemplos aqui. Então olha só, voz passiva. Você vai começar com o primeiro tipo de voz passiva. Voz passiva número 1, porque são 2 tipos, tá? Coloca lá, voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Você que estudou comigo o adjetivo, que você viu lá o grau superlativo analítico, o que significa que uma coisa é analítica no português? Fala, professor, não lembro nem o que eu comi hoje na hora do almoço, tá? Analítico significa maior. Então, voz passiva analítica é a voz passiva maior, mais ampla. Como é a estrutura da voz passiva analítica? Você começa com o sujeito paciente. Daí, você vai ter uma locução verbal da voz passiva, locução verbal de voz passiva, mais um agente da passiva. Sujeito paciente mais locução verbal de voz passiva mais agente da passiva. Como é que funciona isso? Quem é o sujeito paciente agora? O sujeito paciente vai ser o afetado da voz ativa. Então já precisa saber quem vai representar cada papel. Você coloca lá. O sujeito paciente vai ser o afetado. Como é que eu vou montar a locução verbal, professor? Você vai fazer uma gentileza de acrescentar aqui o verbo ser, e você vai lembrar que o verbo principal, esse VP ali é verbo principal, o verbo principal deve ser colocado no particípio. Verbo principal tem que ser colocado no particípio. Ah, professor, mas então aqui é uma voz passiva. Não, bestão. Porque aqui eu não tenho o verbo ser. Entendeu a diferença? Tá ali só o verbo no particípio. Então aqui, ó, verbo ser, tá? Mais o verbo principal no particípio. E o agente da passiva? O que significa agente da passiva? É o termo que pratica a ação que age dentro da voz passiva, ou seja, ele vai ser o sujeito agente da voz ativa. Você vai pegar lá, você coloca aqui embaixo. Sujeito agente. Bem, sabendo dessas informações, você já pode começar a montar essas frases. Ou melhor, fazer o que a gente chama de transposição. A gente vai transpor da voz ativa para a voz passiva analítica a primeira frase aqui, ó. O corretor vende casas. A palavra casas era o quê? Afetado. O afetado na voz passiva vira quem? Sujeito paciente. Então você começa com casas. Agora, eu vou ter que montar a locução verbal. Que verbo eu tinha aqui? Vender. Eu tenho que pegar o vender, passar para o particípio e jogar aqui o verbo ser. Então vai ficar assim: casas são vendidas. E eu consegui montar minha locução verbal.
Casas são vendidas. Agora, tem que dizer quem é que pratica essa ação. Quem é que pratica essa ação? O corretor. Mas eu não posso falar casas são vendidas o corretor, porque daí vai ficar muito estranha a frase. Casas são vendidas pelo corretor. Pronto. Agora, vamos analisar uma coisa importante. A palavra casas, que antes era o afetado, agora é o nosso sujeito paciente. E é isso que muitas pessoas não entendem. Tem gente que acha que sujeito é o termo que faz alguma coisa, que pratica uma ação. Não é, isso não é verdade. Tá? Sujeito é o termo que serve de referência para a conjugação do verbo. Tá? É o termo sobre o qual você declara ou você constata alguma coisa. Então eu tenho aqui a palavra casas. Ela não está fazendo nada. Ela não está fazendo nada. Na realidade, ela está recebendo uma ação, que quem faz é o corretor. Então aqui ela é um sujeito paciente. Vejam esses são vendidos. Por que ficou assim essa locução verbal? Ó, o verbo vender não ficou no particípio? Então você coloca que ele é o nosso verbo principal. Verbo principal. O verbo ser, que está aqui, é chamado de verbo auxiliar. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verbo auxiliar. Por quê? Vejam o que é que está acontecendo aqui. Esse verbo auxiliar não está conjugado no presente e no plural? Tá, no plural é para concordar com casas. Mas ele está no presente por quê? Aí você vai investigar a voz ativa. O corretor vende casas. Aqui não está no presente também? Quando você faz a transposição, você não pode mudar o tempo. O tempo tem que ser conservado. Para você conservar o tempo, o que você faz? Você olha para a forma original, pega o tempo dela e coloca sobre o verbo auxiliar. Por isso, eu passo essa dica, porque algumas bancas pedem para você fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva analítica e pedem como o verbo vai ficar. E daí colocam só a forma resultante. São vendidas, é vendida, foram vendidas, tá? Então, para você saber, não é possível mudar o tempo dentro da transposição. Se fosse, o corretor vendeu casas. Casas foram vendidas pelo corretor. O corretor vendia casas. Casas eram vendidas pelo corretor. O corretor venderia casas. Casas seriam vendidas pelo corretor. Entendeu? Sempre faça a transposição buscando o tempo correto, senão você erra na transposição. E agora esse termo final aqui, ó. Pelo corretor. Não é o cara que está praticando a ação? Então você vai colocar o nome aqui embaixo. Ele é o agente da passiva. Ele é o agente da passiva. Essa é a primeira frase, é o mais tranquilo. Vamos pegar a segunda agora. Meus amigos farão uma festa. Bem, começo com uma festa. Uma festa. Agora pega esse farão, que está aqui. Não está no futuro? Inverta agora. Aliás, monta a locução verbal. Uma festa, ó, tem que colocar o verbo ser no futuro. Será feita. Por que feita e não feito? Porque você não é burro. E você está concordando o verbo com o referente festa. Tá? Se eu disser uma festa será feito, pelo amor de Deus. Tá? Então uma festa será feita por quem?
por meus amigos. Eu podia falar pelos meus amigos? Não dá para transpor nessa frase colocando pelos. Por quê? Porque tudo que você tem aqui é o que está na outra frase. Veja que no sujeito eu começo com o pronome, meus amigos. Se fosse os meus amigos, na transposição, eu transporia uma festa será feita pelos meus amigos. Como eu não tenho artigo lá, ele não pode vir para cá. Entendeu? É a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o corretor vende casas. Se eu não tivesse, não ficaria casas são vendidas pelo corretor. Se ficaria casas são vendidas por corretor. Tá? Muito bem. Agora vamos nomear as coisas. Uma festa. Uma festa, você vai colocar lá, é o nosso sujeito paciente. Será feita. É a nossa locução verbal. Sempre lembrando, identifique quem é o verbo auxiliar, quem é o verbo principal. Você vê que está aqui, ó, feita. Isso aqui é o particípio do verbo fazer, porque o verbo fazer tem um verbo, é um particípio regular. Você fala feito e não fazido. E aqui, por meus amigos, não é quem pratica a ação? Você coloca o nome. Agente da passiva. Muito bem, até aqui deu. Esse verbo está na voz passiva. Conseguiu perceber que está na voz passiva? Uma coisa que você vai entender é, da ativa para a passiva, sempre vai ter um verbo a mais, porque você está somando o auxiliar. Vamos pegar para a passiva analítica, né? Vamos pegar esse terceiro verbo. Eu estou escrevendo um livro. Começa com afetado. Um livro. E agora? Está sendo escrito? É. Porque se eu fosse escrever está, aliás, se eu fosse escrever será escrito, isso aqui teria que ser eu escreverei. Mas aqui é estou escrevendo. Se aqui tem dois verbos, aqui eu vou ter que ter três. Então, ó, um livro está sendo escrito por mim. E agora vocês vão ver o que, na minha opinião, é o mais interessante. Olha só. O verbo ser não entrou aqui? Entrou, tá? E essa locução verbal tem três verbos. 2 verbos auxiliares. E um verbo principal. Por quê? Porque o verbo principal é o que guarda o sentido. Os auxiliares, um deles está ajudando a conjugar, para dar o tempo. E o segundo está recebendo o quê? O gerúndio. Olha aqui nessa frase. O verbo principal não estava no gerúndio? Estou escrevendo? Então você pega esse gerúndio, esse NDO, e passa para o verbo auxiliar que vai entrar, que é o verbo ser. Por quê, professor? Porque isso é regra. Isso é regra. Você tem que fazer a adequação do verbo ser dentro da locução verbal exatamente como você tem o verbo principal na forma da voz ativa, tá? Então isso tem que acontecer. Daí, esse termo, um livro, coloca lá, sujeito paciente, por mim, coloca lá, agente da passiva. Até aqui, também conseguiu ir. 3 verbos na voz passiva analítica. Última frase. José tem resolvido provas. Vamos lá. Provas, começa com afetado. Como é que vai ficar agora? Tem sido resolvido
Isso mesmo. Provas têm sido resolvidas. Isso mesmo. Por José. Provas têm sido resolvidas por José. Veja esse têm sido resolvidas. Aqui você tem a locução verbal. E ela é longa. Locução verbal. Nela, você tem 1, 2 verbos auxiliares. E você tem aqui, resolvidas, o nosso verbo principal. Tá? Além disso, eu quero que vocês vejam outra coisa. A palavra provas, que está aqui, é o nosso o quê? Sujeito, o quê? Paciente. Agora, não sei se você reparou que esse verbo está com acento. Por que ele está com acento? E aqui ele não tem. Isso mesmo. Porque aqui o sujeito é a palavra José, está no singular. Aqui o sujeito é a palavra provas, está no plural. Então aqui tem que concordar, tem que colocar esse acento, tá? Que é a regra de concordância. Agora, esse por José que você tem aqui, não é o termo que está praticando a ação na voz passiva? É. Então você vai chamar esse termo aqui de quê? De agente da passiva. Beleza? É ou não é uma coisa fácil? Depois que você vai treinando, fica fácil, tá? Depois que você vai treinando. No primeiro momento, você deve olhar isso aqui e falar, meu Deus, que diabo esse negócio, coisa difícil, tá? Mas é só você treinar um pouquinho. Não dá muito trabalho. Daí você vai falar assim, professor, mas e se eu tivesse outro verbo? Tá? Aí não teria voz passiva, cara. Você vai escrever uma coisa bem importante aqui, ó. Aqui, do lado de voz passiva. Você vai escrever quem tem voz passiva, tá? Só vai poder formular voz passiva para um verbo transitivo direto ou para um verbo transitivo direto ou indireto. Direto e indireto também é conhecido como verbo bitransitivo. Só esses aí que tem voz passiva. Tipo, o verbo de ligação não tem voz passiva. Se eu disser para você, ele é inteligente, qual é a voz passiva disso? Não tem. E o intransitivo? Intransitivo não tem voz passiva. Por exemplo, ele chegou agora. Ele morreu. Ele morreu. Ele foi morto. Não, porque daí não é morrer. Aí é matar. Veja, João matou Pedro. Pedro foi morto por João. Entendeu? Em que pese tal fato? Porque isso aqui é uma regra, tá? Voz passiva só para verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo. Mas agora, como você sugeriu uma questão para pensar a respeito, existem algumas frases que desafiam os professores. Por exemplo, é chegada a hora. Essa frase, é chegada a hora. Analise. Você não tem o verbo de ligação? Ser. Você não tem o verbo do particípio? Chegar, chegada. E tem a hora. Então não é como se eu dissesse, a hora é chegada? Pois é. Isso não parece uma estrutura de voz passiva? Parece, né? Mas não pode ser, porque verbo intransitivo não pode ter voz passiva. Então, essa é uma estrutura que existe no português, mas que é uma estrutura de difícil classificação. É por isso que essa é uma coisa que não cai numa prova. Porque o cara que elabora a prova não vai ser louco de perguntar uma coisa que não está na gramática. Entende? Mas essa é uma dificuldade gramatical. Porque se eu disser assim, ó, a hora chegou, eu não posso transpor a hora chegou para é chegada a hora.
Entende? Mesmo porque o final da transposição de uma voz é você passar da analítica para a sintética. E se você passar para a sintética com a palavra ser e um verbo intransitivo, como é o caso do verbo chegar, você não tem daí uma partícula passivadora, você tem um índice de indeterminação do sujeito. Mudam todas as relações, entende? Então é uma coisa muito, muito, muito curiosa dentro da gramática isso aí. Beleza, vamos lá. Coloca agora voz passiva tipo 2, chamado de voz passiva sintética. Sintética. Uma coisa sintética é uma coisa que passou por um processo de síntese, portanto, ela é menor, tá? A estrutura da voz passiva sintética é essa aqui. Verbo mais palavra ser mais sujeito paciente. Verbo mais palavra ser mais sujeito paciente. Gostaria de que você escrevesse no seu material que a palavra ser aqui tem uma classificação peculiar. Uma classificação que é só dela, tá? Que é a de partícula apassivadora. Do sujeito? É. Uhum. É por isso que eu sempre digo que isso aqui parece nome de novela da SBT. Partícula passivadora, né? Já pensou nos próximos episódios de partícula apassivadora? Parece, né? Bem, também pode vir o nome pronome apassivador, tá? Pronome apassivador seria a novela de continuação da partícula passivadora. Significa a mesma coisa, tá? Significa a mesma coisa, mas só para você saber. A palavra ser ali é um pronome, tá? Porque está acompanhando o verbo. E ela pode receber esses dois nomes, dependendo da banca. Agora, o que é que você entende? Com a partícula passivadora, você tem uma alteração na estrutura. Porque não sei se você reparou, aqui não tem agente da passiva. Então, para você apassivar sinteticamente uma sentença, você elimina o agente da passiva e trabalha só com o verbo. Outra coisa, esse verbo que entrou aqui, ó, o verbo ser, pode limar, que você não vai mais usar. Então, nós vamos começar com a primeira frase ali, ó. Casas são vendidas pelo corretor. Estou te dando muito trabalho, Andrei, pra você ter que ficar indo e voltando no negócio aqui. Ó, essa primeira frase aqui. Casas são vendidas pelo corretor. Você vai ter que tirar pelo corretor, porque ele não aparece. E você vai lidar apenas com o casas são vendidas ali. Então vai ter que ficar assim, começando com o verbo. Vendem-se casas. Isso é uma voz passiva sintética, tá? Então, quando você olhar uma frase e ler assim, vendem-se casas, e puder fazer casas são vendidas, quer dizer que a frase está certa, tá? Quer dizer que ela está apassivada. Agora, você olha aqui. Esse verbo aqui, ó, verbo vender, tá lá. É o nosso verbo transitivo direto. Daí a pessoa fica preocupada. Cadê o objeto direto? Ele não tá. Porque numa voz passiva não tem objeto direto. O objeto direto vira o sujeito da parada, tá? Então aqui, ó, tá o verbo transitivo direto. A palavra ser é aquela palavrinha mágica que eu falei para vocês. É a nossa partícula apassivadora. Por quê? Porque o que significa isso? O que é uma partícula? É uma pequena parte. Partícula é o diminutivo de parte. Então, essa é uma parte pequena que serve para jogar essa frase na voz passiva. Por isso, partícula apassivadora. E aí você tem a palavra casas.
A palavra casas aqui é o sujeito da frase. É o sujeito paciente. Por que sujeito paciente? Porque é o termo que está aqui recebendo a ação do verbo. Então pensa, vendem-se casas, casas são vendidas. De vez em quando você vê um cidadão falando vende-se casas. Está errado? Por quê? Porque o verbo tem que concordar com o sujeito. E se em vez de vendem-se fosse alugam-se? Ficaria no plural ou no singular? Se eu pusesse o verbo alugar em vez do verbo vender. Não muda nada, cara. Quem aluga, aluga alguma coisa. É um verbo transitivo direto igual. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Tá? É a mesma coisa. Mas por que vocês erram? Vocês erram porque vocês acham que é pegadinha. Porque a banca faz exatamente isso. É uma regra que você sabe. A banca só troca o verbo e fala, e agora? Aí você, não, agora é aluga-se. Não, a regra é a mesma. É só você analisar a transitividade do verbo. Tá? Ô, professor. Diga. A gente vê muito esse C aí no meio, né? Por exemplo, o C antes do verbo é aquele, então vai ser o recíproco ou não? Não. A posição do pronome em relação ao verbo não determina a natureza da sua significação nem a sua classificação. O pronome ser vai ter sua classificação determinada por qual verbo ele está acompanhando. Por exemplo, aqui está acompanhando um verbo transitivo direto. E esse sentido não é reflexivo. Não é a casa que se vende. É alguém que vende a casa. Então aqui é uma partícula passivadora. Se fosse a frase, trata-se de assuntos importantes, o verbo não ser transitivo direto, ser transitivo indireto. E sendo transitivo indireto, isso aqui deixa de ser uma partícula passivadora. Viraria um índice de indeterminação do sujeito. Outra coisa. Para eu ter um pronome reflexivo, eu poderia dizer, o garoto feriu-se com o machado. O sujeito, menino, garoto, feriu, quem fere, fere alguém ou alguma coisa. Verbo transitivo direto. Feriu-se. Ele é o cara que pratica a ação e o cara que recebe a ação. Aí vai ser uma palavra reflexiva. Mas eu posso dizer, o garoto feriu-se, o garoto se feriu e ainda é reflexivo. Então, a posição dentro da frase não determina a sua significação. Por exemplo, no sintético não pode usar o C antes do verbo. Né? Não é que não possa. Nesta frase não pode. Mas se eu pusesse aqui na frente a palavra não, aí eu escreveria, não se vendem casas. Mas isso não tem nada a ver com a função da partícula passivadora. Isso tem a ver com outra matéria, que é chamada de colocação pronominal. E daí você pensa, uma palavra atrativa condiciona uma próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Tá? Então, para você entender bem, a posição em relação ao verbo tem a ver com a colocação pronominal. Matéria que a gente estuda assim que acaba o conteúdo de sintaxe. Tá? Isso aqui tem a ver com a análise dos termos da frase. Então, saber se é uma partícula passivadora, se é um índice de indeterminação do sujeito, é o que a gente faz dentro da análise sintática. Tá? Beleza. Vamos pegar a segunda frase agora, que é essa aqui, ó. Uma festa será feita por meus amigos. Você tem que tirar a expressão por meus amigos para poder montar a forma sintética dela, que vai ser assim. Far-se-á uma festa. Far-se-á uma festa. Tá? Muita gente falaria assim, vão fazer uma festa. Tá? Qual é a diferença do far-se-á para vão fazer? Vão fazer é uma locução verbal, né? Uma espécie de um tempo composto. Far-se-á, você tem um verbo só que com uma mesóclise. O que é uma mesóclise? É aparecer o pronome no meio do verbo. Então aqui, ó,
Qual é o verbo? É fazer. E a forma é uma forma de futuro, ó. Pega esse far e junta com esse a. Como é que fica? Fará. Tá? Fará. Aí você tem aqui a palavra ser. Ela entrou aqui no meio porque é uma regra. Se eu não tiver nenhuma palavra atrativa aqui atrás e o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu tenho que usar uma mesóclise. Tem que ficar assim. Tá? É regra. Não é para se aparecer. É porque é regra. Então você tem aqui, ó. Essa palavra ser é uma partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Veja, far-se-á uma festa. Uma festa será feita. Eu consigo entender então que a expressão uma festa, na realidade, é o nosso sujeito que? Sujeito paciente. Viu? É ou não é legal uma coisa dessas? Para você fazer uma transposição de voz passiva na véspera do feriado. Isso é uma coisa fantástica. Essa aqui está no intermediário, não é tão difícil de fazer. E se fosse, em vez de uma festa, algumas festas? Como é que ficaria essa frase? Farseão. Estava apagando a luz aqui. Vai ser farseão. Farseão, porque daí seria farão, né? Você abre o verbo, coloca o CL no meio, farseão. Isso aí. E ele também fica no verbo transitivo direto? Sim, ainda é um verbo transitivo direto. Mas lembra, não tem objeto direto. Porque o objeto direto vira o sujeito paciente. Tá? Vira o sujeito paciente, sempre na voz passiva. Beleza? Professora, essa partícula passiva só usa aí ou usa em outros casos? Só... Como assim? É porque esse se aí é a partícula passiva. Nessas duas frases. Tá, mas eu vou ter a partícula passiva em outros casos? Somente quando você tiver voz passiva. Só. Em outras situações, a palavra ser vai ser classificada como outra coisa. Tá? A palavra ser tem mais ou menos 12 classificações. Mas não precisa se preocupar, a gente precisa saber no máximo 3 ou 4. Olha só, próxima é essa frase aqui, ó. Um livro está sendo escrito por mim. Você tira esse por mim da frase, tá? E agora vamos colocar aqui, ó. Pode. Olha essa aqui, vai ficar demais. Está-se escrevendo um livro. Está-se escrevendo um livro. Você não pode dizer está escrevendo-se um livro. Porque daí você daria uma ideia de que é uma ação reflexiva, de que o livro está se escrevendo. E não é. Você quer dar uma noção de passividade. Para dar uma noção de passividade, a partícula passivadora aqui, ó. Partícula passivadora tem que vir com o verbo auxiliar. Esse é o verbo auxiliar. Esse aqui é o verbo principal. Então aqui, ó, quando você tiver uma locução verbal, tem que aparecer a partícula passivadora nesse verbo auxiliar. Por quê? Porque é assim. Porque é assim que a gente fala no português. Então, ó, na locução verbal, quando você mantiver a locução verbal na voz passiva, tem que colocar aqui o pronome. Isso é regra. E daí aqui, ó, esse um livro é o quê? É o sujeito paciente. Pronto? Mais uma frase que está na voz passiva sintética. Agora você vai ter 30 segundos para transpor para a voz passiva sintética a última frase, que é: provas têm sido resolvidas por José. Lembra que você tem que tirar o José da jogada.
Vamos lá, coloca aí no seu caderno. Você vai ter que tirar o José e o resto você tem que manter. Veja, você tem que fazer o seguinte, para montar a voz passiva sintética. Tem uma coisa que vocês estão esquecendo. Além do fato de você ter que preservar tudo isso aqui, tem uma coisa daqui do meio que você tem que tirar, além do agente da passiva. Isso. Fora isso, só tem uma coisa para entrar, que é a palavra ser. Ou seja, você tem que se virar com a palavra ser e o resto que está aqui. Aí, então o resultado vai ser... Mas não esqueça do acento no verbo ter. Tem-se resolvido provas. Essa é outra estrutura extremamente desafiadora. Por quê? Porque se você não percebeu, olha como é que está lá a primeira frase. Provas têm sido resolvidas. Olha como é que está aqui. Tem se resolvido provas. Tá, mas então por que aqui eu não falei tem se resolvidas? Porque o verbo principal, quando você tem um verbo composto, não recebe qualquer tipo de mudança na voz passiva sintética. Quem tem que receber é o auxiliar, não o principal. Você está vendo? Escrevendo continua igual aqui. Então o resolvido vai ficar na forma original, que é a forma sem plural e sem gênero. Tá? Então aqui ó, você vai colocar a palavra ser... partícula apassivadora, o verbo ter. Isso é quando tem um auxiliar só. Isso, só quando for uma locução verbal que você estiver apassivando. E aqui o verbo principal. Daí a palavra provas, você coloca lá que é a nossa... perdão. Isso. Que é o nosso... Deixa eu escrever com a outra mão. Sujeito paciente. Eu sou ambidestro, mas eu preciso me firmar para poder escrever com a outra mão. A canhota vai em qualquer situação, mas a outra que eu tenho que parar e ficar no esquadro para poder escrever. Tá? Então aqui, ó. Isso está na voz passiva sintética. Beleza? Pergunta. Não? Se caísse na sua prova, você acertaria? Agora sim. Aí. Beleza. Então tá jóia. Tem que praticar, tá? A minha sugestão para vocês, para que vocês possam praticar isso. Seguinte. Você vai pegar uma prova. Não é para você tentar resolver exercício. Você vai pegar uma prova, vai pegar o texto da prova e vai circular todas as frases que estiverem na voz passiva. Pronto. Que é para você treinar, a identificação de uma voz passiva. Depois você pega um texto e circula todas as frases que estiverem na voz ativa. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essas frases e vai passar para a voz passiva. Primeiro analítica, depois sintética. E assim você vai ficando bom no negócio. Tá? Para não errar mais. Muito bem. Vamos colocar agora a próxima voz, que ainda faltam duas. Tá? Coloque lá. Voz reflexiva.
A condição para que você tenha voz reflexiva é que o sujeito e o objeto sejam o mesmo, ou seja, tanto o praticante da ação quanto o afetado tem que ser o mesmo referente. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O garoto se feriu com o serrote. Bem, então aqui você tem o verbo ferir, tem o sujeito, o garoto, sujeito. Veja bem, qual ação o garoto está praticando? Qual ação ele está praticando? Praticando a ação de ferir. Quem é que recebe a ação de ferir? Ele mesmo. Ele é o sujeito, ele é o agente e o paciente. Então, como é que se chama isso aqui? Chama de sujeito burro. Brincadeira que se feriu, né? Mas sujeito que é ao mesmo tempo agente e paciente da ação. Ah, mas como é que eu sei que ele é agente e paciente da ação? Por causa dessa palavra se. Veja só, o garoto se feriu. Essa palavra se está indicando para nós, ela é um pronome, coloca lá, pronome, está indicando para nós que ele praticou uma ação sobre si. Então você vai colocar que ele é um pronome reflexivo. Ele é um pronome reflexivo. Isso lá na morfologia. Na morfologia, você diz que é um pronome reflexivo. Se perguntarem para você, sintaticamente, qual é a função desse pronome? Função. Você vai dizer que ele é objeto direto. Objeto direto, ou também, dependendo da banca, pode aparecer complemento verbal. Você pode aparecer depois do feriu ou não? Pode, nessa frase pode aparecer depois do feriu. Pode ser o garoto se feriu ou o garoto feriu-se. Porque aqui o sujeito está expresso, próximo ao verbo, não tem nenhuma outra regra, então a colocação é facultativa. Tá? Pronome reflexivo. Compare, ó, não precisa escrever no seu caderno, tá? Mas compare essa frase com feriu-se o garoto com o serrote. Qual a diferença? Não tem diferença? Nessa primeira frase, o garoto que praticou a ação. Então ele feriu a si. Nessa frase que feriu-se o garoto, eu não posso dizer o garoto foi ferido? Então aqui faz diferença, porque aqui é uma voz passiva, aqui é uma voz reflexiva. Então, para que você fique sabendo de uma maneira mais simples, na voz reflexiva o sujeito aparece antes do verbo. Na voz passiva é comum que o sujeito apareça após o verbo, na forma sintética. Isso condiciona a mudança de sentido. Isso foi demais, né? Isso aqui é muito legal. Beleza. Pergunta sobre a voz reflexiva. Com o serrote, a função sintática, adjunto adverbial de instrumento. A função sintática. Por quê? Porque um adjunto adverbial é um termo que modifica verbo, adjetivo, advérbio, certo? Está modificando o verbo. De que maneira está modificando o verbo? Como é que está ocorrendo essa modificação? Veja,
O serrote não foi aquilo que ele usou para praticar a ação de ferir? Então não é um instrumento? A adjunta adverbial é do instrumento. Pode, porque nessa frase a colocação pronominal é facultativa. Por que é facultativa? Porque o sujeito está expresso, está escrito na frase, próximo ao verbo e não tem nenhuma outra regra. Então daí nessas condições a colocação é facultativa. O que mais? Nada? Tá, mas não acabou. Tem mais uma voz ainda. Tá? Mais uma voz. Aí eu prometo que eu acabo. Tá? Vou colocar a voz recíproca, daí fechamos as vozes verbais. Mas não acabou a aula, porque a aula hoje vai até as 11h30. Ah, brincadeira. Eu ia falar meia-noite, mas daí ninguém ia acreditar. Coloca lá. Voz recíproca. O quê? Ia ter que pedir uma pizza. Aí eu ia ter que dar aula comendo. Não, até iria, mas ia ficar meio embolado. Não, brincadeira, porque eu tenho ódio de gente que mastiga de boca aberta, ainda mais de quem fala de boca cheia. Mas o mastiga de boca aberta é coisa que me incomoda demais. Se eu tô no restaurante, então lá, eu e minha esposa, a gente tá sentado num lugar e tem alguém do lado assim, ó. Tipo uma vaca, eu falo, ó, quero mudar de mesa. Cara, é uma coisa que me incomoda muito. São duas coisas que me incomodam. Alguém mastigando de boca aberta, isso é uma coisa terrível. E outra coisa, mas isso é uma maldição comigo. Alguém parar na minha frente. Sabe quando você está caminhando? Você está caminhando lá, tipo, aqui em Cascavel tem a Festa das Nações. É uma coisa muito louca. Se você nunca veio, venha. Só acontece nessa época do ano. Em outubro, tem uma coisa chamada Pão de Nossa Senhora, que é tipo um abraço de Deus em você. É um pão de alho com carne, é muito bom. Então daí você chega lá, tá caminhando na Festa das Nações, sempre tem uma pessoa que na minha frente faz assim, dá 3 passos, e olha, e daí eu fico atrás, eu não consigo sair. Isso sempre acontece comigo, cara, me dá muita raiva. Eu falei pra minha mulher, uma hora eu vou perder o controle, eu vou empurrar alguém pelas costas. Porque é no shopping, esse dia saindo do aeroporto, eu desci do avião e vim. Aí um cara na minha frente, mas um tremendo de um trambolho na minha frente, o cara parando, de repente ele parou na porta. Ah, eu vou olhar o mundo aqui na porta, e as pessoas querendo entrar para pegar a bagagem, fiquei com vontade de... Que ódio que eu tenho. Ó, recíproca então. O que é isso? É a ação mútua. Você pratica a ação e o outro pratica em você. Lógico, não precisa ser você e outra pessoa, mas a noção é, deve parecer que há mais de um no sujeito. Olha o exemplo aqui, ó. Os representantes se cumprimentaram no evento. Os representantes se cumprimentaram no evento. Eu tenho aqui o verbo cumprimentar. Está aqui o nosso verbo, beleza. Qual é o sujeito do cumprimentar aqui? Quem é que praticou a ação? Os representantes. Quando eu falo os representantes, na hora você não entende que você tem mais de um? Mais de um, tá? Então você pode colocar que aqui o sujeito é agente porque ele vai praticar uma ação. Que ação ele vai praticar? De cumprimentar. Tá, e quem é que vai receber a ação? Ele mesmo. Tá, o mesmo referente. Então, ele é agente e ao mesmo tempo paciente da ação de cumprimentar. Ah, o senhor tá igual ao outro. Não tá. Por quê? Porque quando eu falo assim, ó, eles se cumprimentaram, você tem que pensar na ação. Eles apareceram lá no evento e ficaram assim, ó. Não. Um cumprimentava o outro e o outro cumprimentava o primeiro. Ou seja, aqui a ação do verbo é uma ação mútua.
ou uma ação concomitante. Beleza? Ação mútua ou ação concomitante. Correto? Entenderam o que isso aqui significa? Tá, então você vai dizer que a palavra ser nesta frase vai ser classificada como um pronome recíproco. Isso na morfologia. Pronome recíproco. Pronome pela classificação morfológica. Recíproco pelo sentido. Na função sintática você dirá que é a mesma coisa. Objeto direto ou complemento verbal. Porque é só você pensar. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Quem é que está desempenhando o papel de objeto direto? A palavra ser. Tá? O pronome ser. Ele está nessa função. Tudo bem? Pergunta sobre a voz recíproca? Então a diferença entre reflexiva e recíproca tem a ver com a quantidade de elementos no sujeito e a noção que o verbo expressa. Aqui é de ação reflexiva, lá é de ação mútua, concomitante, recíproca. Certo? Muito bem, finalizamos isso aqui. Alguma pergunta sobre essa matéria? Professor, sim. Dá para aparecer sem sujeito ali? Se cumprimentaram no evento? Se você escrever se cumprimentaram, tem um erro, né? Porque daí você tem uma frase começando com o pronome oblíquo. Cumprimentaram-se no evento. Cumprimentaram-se no evento. Aí você vai ter um sujeito oculto. O sujeito é oculto, mas o referente vai ter que estar fora. Mesmo que você tenha um sujeito oculto, ainda vai ser uma voz recíproca. Porque o fato é, a ação não deixou de ser mútua. O teu referente só não está na frase. Entende? O que mais? Nada? Então, beleza. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela paciência, para assistir a aula até o fim. Vamos em paz e que a gramática nos acompanhe.